Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, bom dia. Estamos aqui outra vez a analisar o gráfico a 4 horas do Eurodólar, onde ele mantém esta tendência descendente. E ontem acabámos por ver aqui uma recuperação do Eurodólar novamente até aqui esta área de resistência à volta dos 1,0765. Isto depois de uma notícia da Reuters ter adiantado de que amanhã as projeções do Banco Central Europeu, dos governadores do Banco Central Europeu, iriam colocar de novo a inflação em 2024 nos 3%, isto acima dos tais 2,7% anteriormente já projetados, e ficando bem acima da tal meta dos 2% do Banco Central Europeu. Ora, isto levou de imediato as yields europeias a subir e o mercado a começar a descontar com uma probabilidade maior do que anteriormente a possibilidade de o Banco Central Europeu amanhã subir 25 pontos a sua taxa de juros. Ora, isso claro que levou de imediato aqui assim o preço do euro, a suportar, digamos aqui, este preço do euro, isto depois de os mercados acionistas, nomeadamente dos Estados Unidos, estarem em perdas, o que iria colocar a tal pressão sobre o euro-dólar, aliás, como hoje. E isto veio aqui sim alterar um pouco a dinâmica que o preço estava a ir durante o dia de ontem, portanto a meio do dia. Entretanto, hoje já saíram mais dados da produção industrial na Europa, contraindo mais ainda do que aquilo que esperava, e isto coloca de novo aqui assim pressões no euro. Além disso, os mercados acionistas também um pouco em terreno negativo, também não são uma grande ajuda para o próprio euro. Por outro lado, a situação na Ásia, ou seja, tanto na China como no Japão, a tentarem defender as respectivas divisas, tal como eu já tinha referido ontem, continua, por outro lado, a suportar aqui o euro-dólar na medida em que coloca alguma pressão sobre o dólar, sobre uma desvalorização do dólar. Bom, mas hoje, de facto, o preço está aqui neste momento de volta à média móvel 21H4, continua abaixo desta tal área de resistência que nós já tínhamos definido aqui desde o início da semana, 1,0765, ou seja, o preço continua dentro desta banda que nós também já tínhamos definido, entre o mínimo atingido a 1,0685 no final da semana passada e este tal 1,0765. O RSI voltou acima da linha 50 e está a voltar uma vez mais, portanto não conseguir ultrapassar aqui a zona dos 60 aproximadamente, e portanto a dinâmica mantém-se, ou seja, num compasso de espera até que algo aconteça. O que algo pode acontecer é já hoje. Temos os importantes dados da inflação nos Estados Unidos, em que os mercados estão a descontar um aumento da inflação de 3,2 para 3,6, isto muito à custa dos preços da energia, nomeadamente a gasolina. Nos Estados Unidos subiu cerca de 10% no mês passado. Isto está a levar, de facto, aqui às estimativas de uma subida da inflação total. Por outro lado, na inflação core, ou seja, a inflação de retirado com os itens mais voláteis, como a energia e a alimentação, é esperado que caia dos 4,7% para 4,3%, 4,4%. Isto equivale no mês de agosto, os preços, tirando a energia e a alimentação, tenham continuado a subir 0,2%, ou seja, em linha com aquilo que a Reserva Federal espera. E obviamente que cai dos 4,7 para os 4,4, 4,3, isto muito à custa do preço base, ou seja, do ano passado, na mesma altura em que os preços estavam bastante mais elevados e, portanto, daí esta diferença para este ano, para a queda deste ano. O euro-dólar hoje, tecnicamente, vê-se aqui um duplo topo.
em que podemos dizer que a linha de sinal esteja aqui neste mínimo. Vamos lá ver que preço é que temos aqui neste mínimo. Este mínimo deve estar a um 0,7, exatamente, está ali a um 0,705, será, digamos aqui assim, a linha de sinal que poderá então voltar a ser quebrada, pondo, digamos aqui assim, mais pressão sobre este suporte. Atenção que se eu lhe tiver a ler bem, e se isto for realmente um duplo topo, e esta linha de sinal, estamos a falar de 1,0705 para 1,0765, estamos a falar de 60 pontos, o que iria colocar qualquer coisa como o objetivo à volta dos 1,0645 e não os tais 1,0685 que tenho aqui como linha de suporte. Mas de facto eu acredito muito mais que o preço não vá muito além destes 1,0685, este tal suporte que temos aqui, dado pelo mínimo da semana passada, isto antes, obviamente, de qualquer situação que aconteça nos dados da inflação. Uma surpresa dentro de algumas horas, poucas, em que a inflação suba mais do que esperado, provavelmente vai fazer com que este 1,0685 quebre e vá mesmo para os tais 1,0645, ou então, quem sabe, os tais 1,0635, que é o tal mínimo de maio. Não acredito que vá muito além disso, a não ser que haja realmente uma surpresa muito grande. Isto quando temos amanhã, não acredito, porque temos amanhã o Banco Central Europeu e o mercado não vai tomar, creio eu, grandes posições antes desse mesmo Banco Central Europeu. Por outro lado, uma desilusão maior por parte do mercado em termos de, no outro sentido, ou seja, em que a inflação caia mais do que esperado, ou não suba tanto quanto o esperado na inflação total, poderá colocar em causa aqui estes tais 1,0765 e ir mesmo aqui para perto de 1,08. Eu acredito mais nesta possibilidade, em termos de que se houver uma surpresa neste sentido, eu creio que o impacto no mercado será maior do que uma surpresa em baixo neste momento, antes do Banco Central Europeu, isto principalmente depois de termos tido inclusive as notícias da Reuters, a tal notícia da Reuters que dava que amanhã o BCE possa ter projeções em termos de inflação acima das últimas projeções e bem acima do esperado. Portanto, nesse sentido, acabará por levar aqui a um suporte maior do próprio euro-dólar. Por outro lado, aqui, do outro lado, também temos uma outra situação, que é se eventualmente houver uma aceleração nos preços, ou seja, os preços subirem mais do que o esperado, portanto, com a inflação a aquecer uma vez mais nos Estados Unidos, vai provavelmente colocar mais, para esta reunião, para a reunião da próxima semana, de certeza que não vai ter influência, mas vai ter bastante mais influência em novembro, por exemplo, para a reunião de novembro, ou para situações em que as taxas possam ficar durante mais tempo do que o esperado em alta, e com os mercados a começarem a colocar a hipótese dos próximos dot plot, na próxima semana, continuarem a reiterar a hipótese de mais uma subida da taxa de juros, e isso aí será um sinal bastante hawkish portanto, pela Reserva Federal, o que dará mais razões para um euro-dólar à baixa. Bom, resumindo, para já hoje, antes da inflação, eu acredito que isto se continua a manter perfeitamente. Com a inflação, uma inflação abaixo do esperado, ou mais encostado à parte de baixo, poderá colocar o preço mais perto de um 0,765, quem sabe mesmo perto de um 0,8. Por outro lado, uma surpresa em que a inflação saia acima do esperado, ou seja, mais inflação, vai colocar aqui assim em causa estes 1,0685, podendo o preço ir até aos tais 1,0845, bastante próximos deste tal mínimo de maio, a 1,0835.
Bom, para já é tudo. Bons negócios, um resto de um bom dia e amanhã cá estarei para mais um comentário do Eurodólar. Até lá!